Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje eu tô com minha esposa Débora Senegal. E hoje a gente vai trazer pra você 10 coisas da cultura senegalesa que a gente aprendeu durante 7 anos e meio no Senegal, que a gente não consegue mais abrir mão. Sim, passou a fazer parte de quem nós somos. Então não sai daí que a gente vai dizer pra vocês. Vamos embora! A primeira coisa é... cumprimentos longos, ou seja, a gente não consegue mais ir direto ao ponto quando a gente encontra alguém. A gente acha até grosseiro. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas não viu você durante uma semana e já chega, olha, tu pode fazer isso pra mim? Aquele negócio lá que tu ficou de resolver, como é que... Nossa, isso no Senegal a gente não pode fazer. De jeito nenhum. Eu lembro que quando eu cheguei no Senegal, eu fiz isso com uma pessoa e ela ficou, bom dia. Repetindo. Aí eu tentava falar o que eu queria, ela fazia, bom dia. Assalamu alaikum, como é o cumprimento, né, islâmico. Até o momento que eu percebi que eu estava sendo grosseiro, mal educado, e eu respondi, alaikum salam. Tudo bem? Depois como é que você tá, né, no Senegal? Como é que tá a família? Como é que tá o trabalho? Como é que tá a casa? Como é que estão os cachorros? Como é que estão os papagaios, os pássaros, as plantas, enfim. Para que no final você diga o que você quer dizer. As pessoas no Senegal são muito bem educadas e elas se importam com você. Então ela quer saber como você está. No começo a gente estranhou, né? Porque a gente vinha dessa loucura Pegada de tempo rápida. é dinheiro, produtividade e tal. E depois a gente percebeu que o jeito... Eu vou fazer juízo de valor. Tô nem Mas aí. do jeito certo. O jeito certo é o do Senegal. É a gente se não tá importar com as lidando pessoas. com máquinas, né? Exatamente. Ali na minha frente é uma pessoa, então... Nada mais justo do que reconhecer a humanidade daquela pessoa que está diante de mim. Verdade. E cumprimentar, então... E agora, uma vez em Recife, a gente pergunta, como é que você está? Oi, e as tudo pessoas bom? querendo falar, como é que tá a família? Tá tudo bem? As pessoas estranham, porque a gente quer saber o como pessoal elas fica estão. olhando pra gente como se a gente fosse um ET. Mas é um valor que nem eu e nem Débora, a gente quer deixar de fazer. Exato. A segunda coisa é negociar. Negociar na hora da compra. O Senegal é um país islamizado e na cultura árabe existe muito essa questão do business, da negociação, né? Os árabes, eles são muito fortes nisso. Isso pode levar horas. Ele quer que você sente, você tome um chá. Eles não gostam que você seja direto no preço. E lá praticamente nada tem preço fixo. A menos que você vá num supermercado, né? Onde tudo tem a etiqueta. Exatamente. Mas fora isso, em qualquer lugar que você chegar para comprar uma coisa, essa coisa vai ter um precinho aí variável, nem que seja só um pouquinho. Ou normalmente eles dão um preço alto para você baixar e até você chegar. Então, e isso é uma arte, né? Essa é negociação. uma arte. Inclusive, eles não gostam quando você diz o preço direto e quer pagar o que eles pedem. É muito comum que você negocie, você diminua, você aumente, você vai sentar, ou seja, negociação. Prepara um chá, chama para conversar. É uma desculpa para você. Então, quando você for comprar alguma coisa no Senegal, se prepare, porque isso pode levar algum tempo e você pode fazer um amigo ou uma amiga, né, ali na feira. Legal isso. Então, isso no mundo da gente aqui no Brasil é interessante porque eu não tinha o hábito de negociar tanto, como eu fazia no Senegal, eu negociava. Débora nem tanto, Débora pagava o preço que via. Eu morria de vergonha. O que me dissessem, eu pagava. Ou então eu dizia, obrigada e ia embora. Mas eu nunca pedia pra negociar. Mas é muito importante porque às vezes a pessoa já tem em mente que ela pode dar 5% de desconto. Exato, então foi uma 10% de desconto. Lógico que não vai ser nunca como era no Senegal, né? Ninguém nunca vai me chamar aqui pra tomar um chá. Exatamente. Eu vou numa loja e peço, senta aqui, toma um chá. Não é isso. Mas no final das contas eu meio que aprendi que tudo pode cair um pouquinho. Pode cair um pouquinho. E agora com o Pix, né? Eu viro e pergunto, a pessoa fala o preço. Aceita eu digo Pix. assim, okay, quanto é o valor no Pix? À vista. Quanto fica no Pix? Quanto fica? Em espécie, quanto fica? Eu nem pergunto se tem desconto. Exatamente. Eu pergunto quanto é o desconto. Exatamente. E acaba que
99% das vezes eu consigo uma redução. Uma redução boa. Eu E se você... um descontinho. E as coisas como estão bem difíceis hoje no Brasil, é muito importante porque talvez você não perceba no seu bolso hoje, né? É pouco, mas em um ano você pode ter economizado R$1.000, R$1.500 nesses descontos que você consegue nas negociações. Mas é uma coisa que a gente incorporou né, na nossa forma de nosso estilo de vida e a gente não quer largar mais. Não é tão gostoso como é de Senegal, né, gente? Exato. Sentar, bater papo, fazer piada, mas enfim, ainda é bom pro bolso. Então a gente acaba incorporando isso à nossa vida aqui. A terceira é se meter na educação das crianças. Ih, vai dar polêmica. Vai dar polêmica. Porque no Senegal, a maternidade e a paternidade, ela é compartilhada entre a comunidade. Então, você pode dar bronca nas crianças que não são suas crianças, não são seus filhos e filhas. Podem ser de pessoas que você nem conhece. Você está na rua, tem uma criança fazendo algo de errado, você tem o direito de chamar a atenção daquela criança. Verdade, dever. Você tem um dever que você tem de chamar a atenção dessa criança, porque você é um adulto, você é uma adulta, você é responsável por uma criança, mesmo aquela criança não sendo seu filho e filha. Esse senso senegalês de comunidade, de que nós somos uma família, é muito forte, mesmo o Senegal sendo um país de 16 milhões de habitantes. Então, não é normal uma criança na rua estar brigando com outra criança, um adulto passar e não fazer nada. Já aconteceu, né? Da Já gente aconteceu. Se meter. E é interessante, porque de repente, se fosse aqui no Brasil e tivessem duas crianças, sei lá, brigando na rua e a gente passasse, tentasse se meter, eles não iam nem ligar, né? Ou iam dar uma resposta mal criada. Exato. Sendo que lá no Senegal, a gente interferiu, já aconteceu até mais de uma vez a gente interferir e imediatamente as crianças parar, exatamente. Baixam a cabeça, eles aceitam o que a gente tá falando, eles pedem desculpa. Já vi crianças brigando e eu cheguei e disse: parem de brigar, vocês estão pensando o quê? Dê uma bronca. E eles: tá certo tio, tá certo, desculpe. Esse senso do respeito também com o mais velho é muito forte, né? Eu acho que isso é muito forte por conta da religião, né? A ancestralidade, ela faz com que as pessoas respeitem não só os seus antepassados que já morreram, já se foram, mas também aqueles que estão mais velhos, né? O respeito aos mais velhos, né, nas culturas de matrizes africanas é muito forte. Então, assim, eu já vi criança brigando por causa de algo na rua. Eu tomei e disse não, nenhum nem outro. E levei. E eles não fizeram nada. Possivelmente aqui no Brasil não iria funcionar. Eu ia ser processado. Eu ia ser processado, ia chamar o pai, o menino ia me xingar. Mas é uma coisa que hoje eu não abro mão da minha responsabilidade social diante dos mais novos. E eu me sinto muito responsável pelos mais novos hoje. Então, é uma coisa que a gente trouxe, né, para o nosso dia a dia também. Então, querido amigo, querida amiga, se o seu filho estiver por aí fazendo besteira, a gente vai se meter. A gente vai se meter, pode acreditar nisso. Então, o quarto ponto é usar a mão direita, principalmente para comer. E para saudar as pessoas também, né? Sim, mas assim, para cumprimentar a gente aqui já faz com a mão direita, né? Direita, já é verdade, é normal. É verdade. Mas uma coisa que eu sofri muito, porque para quem não sabe, eu sou canhota e eu sempre tive o costume de usar a mão esquerda para comer. Normalmente. E eu aprendi no Senegal a comer com a mão direita, né? A minha mão esquerda não toca a comida, para eles é considerado a mão esquerda é considerada impura, então não é legal. Se eu coloco a mão esquerda naquele prato comunitário que a gente já falou para vocês, o bowl, se por acaso eu me distraio, eu ponho a minha mão esquerda no bowl, toda aquela comida ela passa a ser considerada imprópria para o consumo. Então foi uma coisa que eu tive que me esforçar muito para aprender, para eu conseguir comer com todo mundo numa roda, né? E acabou que as pessoas têm tanto nojo da mão esquerda, mas tanto, que eu acabei pegando nojo também. Então, hoje em dia, qualquer comida que se pegue com a mão, eu não pego de jeito nenhum com a mão esquerda, porque ficou na minha cabeça que é... Não, e quando eu vejo alguém usando a mão esquerda, aquilo me deixa muito... Eu sinto isso também. Dá uma agonia. Então, dá uma agonia. Porque ele tá usando a mão esquerda até eu entender que eu não estou no Senegal, eu estou no Brasil. Exato. Então, se for comida de pegar, tipo, sei lá, sanduíche, coisa que você pega com a mão, você só vai me ver usando a mão direita. Quando é com talher, não adianta, né? Foram muitos anos da minha vida comendo com talher. Eu uso
Eu uso a mão esquerda para manipular o garfo. Mas como a gente não usava os talheres lá para comer, a gente diferencia, né? Mas desassocia do... Tudo que é com a mão direita e não tem jeito. Eu tenho agonia, não pego nunca mais com a mão esquerda comida. Ah, show de bola. Pois é. O quinto ponto é a hora de se alimentar, né? Porque na cultura senegalesa, você toma café da manhã tarde e você almoça tarde. Então, basicamente, a gente está há mais de 70, 80 dias já no Brasil, acredito. E a gente só toma café às 11 horas da manhã e só quer almoçar às 16 horas da tarde. Por aí. Na cultura senegalesa, as pessoas, elas tomam café muito tarde, elas acordam, tomam água e tal, trabalham, vão pro trabalho e tal. Quando dá ali 10 para 10 e meia, para 11 horas, elas saem, compram um pãozinho, um café com leite, tomam o seu café da manhã, ou seja, meio-dia não é horário de almoço. Não. A primeira vez que eu cheguei no Senegal e eu marquei uma reunião com o meu líder lá da igreja, ele disse, a reunião vai ser de meio-dia. Eu disse, meio-dia? Por que meio-dia? Que hora estranha. Meio-dia é hora de almoçar, Você rapaz. tá me convidando para um almoço, né, de negócio? Eu disse, opa, quem convida paga. Mas o que aconteceu? Meio-dia não era nada para ele. Meio-dia era uma hora normal de trabalho, porque ele almoçaria às 15, às 16 horas da tarde. Automaticamente, a gente também incorporou isso. E é uma coisa legal, porque quando eu acordo de manhã bem cedo, eu tomo muita água. E eu descobri que a melhor coisa para o corpo é você acordar e tomar muita água, porque nesse momento as células elas vão se renovar e elas precisam de água. O corpo precisa de água para fazer esse processo de restart pela manhã. Então, acabou que eu descobri que isso era muito bom para a saúde. E se é bom para a saúde, por que mexer em time que ganha, né? Não, e almoçar tarde também, eu percebo que faz com que a gente não tenha muita fome de noite. De noite, né? Que é um horário então, bem difícil. Então a gente meio que faz ali uma refeição intermediária entre almoço e jantar. E quando é à noite, a gente come alguma coisa mais levinha. Perfeito. Então a digestão à noite, ela é mais tranquila, mais leve. Eu percebi que é uma coisa boa pra gente. E ok, algo que a gente não sente necessidade de mudar, né? É verdade. O número 6 é não fazer piada com um sagrado alheio, com religiões, né? As outras religiões. É muito comum no Brasil a gente fazer a piada do padre, do pastor, né? De uma forma pejorativa, os brasileiros falam da macumbeira, do macumbeiro, né? Das religiões matrizes africanas. No Senegal, apesar de ser um país majoritariamente muçulmano, se respeita muito a fé, se respeita muito a religião. Muito. Então, você vai ver casamentos entre católicos e muçulmanos, você vai ver católicos frequentando rituais muçulmanos, muçulmanos frequentando também católicos, evangélicos muçulmanos. Nas festas, né? As festas comemorativas. Nas festas comemorativas. As pessoas fazem isso. Isso era uma coisa, por exemplo, que eu não fazia aqui no Brasil, né? Eu nunca ia num terreiro de Umbanda, ou num ritual espírita, ou numa missa católica. Então, é uma das coisas que eu fazia no Senegal, porque existe muito essa troca e um respeito muito grande entre as religiões. Claro que pessoas intolerantes existem em qualquer religião, em qualquer lugar, mas não era o padrão. Então, uma das coisas que eu aprendi é que a fé, né, eu já sabia, mas eu não praticava tanto, mas no Senegal isso aumentou. A fé é algo muito sagrado para uma pessoa, para um ser humano, e a gente não pode brincar. E a gente deve respeitar. Sim. E a gente deve conhecer, né? No Brasil, a gente se priva muito de conhecer a religião do outro, pelo simples fato da gente não acreditar no que o outro acredita. Mas eu acho que é muito importante a gente conhecer as religiões, para que a gente possa não só não fazer julgamento sobre a religião do outro, mas tendo conhecimento e a gente respeitar, né? Datas comemorativas, né? No Senegal é muito comum as pessoas no dia da Páscoa, ou do Natal, de datas comemorativas cristãs, as pessoas desejar boas festas, né? Isso era muito comum. Inclusive, até em algumas festas, como a Páscoa, né? Assim como em festas muçulmanas, os muçulmanos presenteiam os cristãos com comidas. Sim. E na Páscoa a gente presenteia também os muçulmanos com comida, né? Então é bem interessante essa troca e é uma das coisas que a gente aprendeu no Senegal. Sim. E que a gente quer levar para a nossa vida pessoal, muito Sim. importante. Fé é coisa séria, fé não é piada. É uma lição para a vida, né? Número 7 é valorizar o ócio.
tanto eu como o Carlinhos, a gente vem de uma atividade econômica muito intensa, né? Antes da gente se tornar missionário, eu trabalhava em banco, tu tinha tua empresa, então a gente tinha muito essa coisa de ter que estar correndo e não podia estar parado, o tempo é dinheiro e tal. E quando Time is money. E quando a gente chegou no Senegal, a gente se deu conta de que lá as coisas funcionam de um jeito diferente. Então, a gente não precisava estar correndo tanto, o tempo de pensar é valorizado. É valorizado, é. E a gente aprendeu. A cultura do ouvir e a cultura do contemplar, né? Exatamente. É muito forte na cultura senegalesa. Para eles é feio você ser alguém que vive apressado, porque é meio que significa que você não está sabendo gerenciar bem seu tempo. Exatamente. Se você só vive correndo, se você só vive atrasado, então você tem algum problema. Tem uma frase que um senegalês uma vez me disse, que ele disse, olha só, na América o tempo mata você, aqui nós matamos o tempo. Não, mas foi o contrário. Aqui nós matamos o tempo. Na América o tempo mata você. E aquilo ali ficou muito forte na minha cabeça, porque eu disse, caramba, é verdade, a gente precisa em algum momento matar o tempo. Para quem gosta de filosofia, gosta de cultura grega, também os gregos, ele falava muito sobre isso, né? O ócio é um nome de origem grega, que é o contrário de negócio, né? Quem faz muito negócio não praticava o ócio, e o ócio era uma cadeira, era essencial para os estudos, né? É um ponto de equilíbrio, né? Você precisa ter tempo de sentar, de contemplar, de pensar, para depois você partir para a ação. E se a gente for estudar bem a história grega, a gente vai ver que eles beberam na fonte africana. Com então certeza. Isso é mais até africano do que... Não, e o próprio Jesus tinha tempo de ócio, né? Ele se retirava para orar, ele se retirava para meditar, para conversar com o Pai. Então, sem dúvida, foi uma das coisas que a gente aprendeu, que o silêncio é extremamente necessário para que a gente possa se relacionar com o Pai e para que a gente possa se relacionar conosco mesmo, né? Com a nossa pessoa. Sim. O número 8 é aguentar o desconforto sem reclamar. Antes da gente ir pro Senegal, qualquer coisinha, qualquer pedrinha no sapato a gente já estilava. A gente vive numa sociedade, né, urbana, Exatamente. em que todos os problemas têm que ser facilmente resolvidos. Então, tem solução para tudo. Solução para tudo. Mas a gente viveu em alguns momentos em que reclamar poderia ferir o outro, né? Lá, no Senegal. Quando a gente chega lá, a gente descobre que as coisas são diferentes. Porque você tá numa casa, por exemplo, onde as pessoas não têm muito a oferecer, porque elas são muito simples. E se você reclama de algo, você tá expondo, que eu acho que é uma coisa da cultura senegalesa, né? Você não pode expor. Por mais que exista a pobreza, existe a simplicidade, a falta de algo, Você não expõe a vulnerabilidade. Você não expõe a vulnerabilidade porque simplesmente você é uma pessoa fresca que não aguenta calor, né? que não aguenta sede, que não aguenta fome. Se você parar pra pensar, lá no Senegal, muitas vezes a gente tava numa sala com outras pessoas. Todo mundo estava exposto às mesmas condições, à mesma temperatura. Não tinha um ventilador, eu estava torrando de calor. Por que eu ia ser a primeira a reclamar se todo mundo estava torrando de calor também, todo mundo estava aguentando calado, em consideração, de repente, aquela pessoa que estava recebendo a gente? Não, e a reflexão é porque eu não estou acostumado, eu não sou daqui. Você sempre faz essa reflexão, mas todos nós somos seres humanos. Somos seres humanos e a gente pode aguentar. Então, por exemplo, fome foi uma das coisas que eu aprendi a aguentar. Por quê? Por causa dos horários do almoço. E, às vezes, não tinha água e você não tinha a sua água para tomar naquela hora, não tinha uma água que era própria para beber e você não podia beber, então você ficava com sede o dia todo e acabou. Todo mundo que estava com você também passava pelas mesmas coisas, então se todo mundo que está comigo está aguentando, por que eu sou o alecrim dourado que não aguenta isso? Então a gente aprendeu, né? E é engraçado, a gente aprendeu. E quando a gente recebia visitantes, a gente percebia o quão fresco a gente era, porque os visitantes que vinham visitar a gente, eles diziam, caramba, tá muito isso, ai meu Deus, tô morrendo de fome. Parecia criança, eu ficava pensando, meu Deus, a gente era mesmo assim, porque a gente vem de um universo onde as coisas se solucionam com um telefonema, né? Você muito pede rápido. comida,
você tem água gelada, você tem tudo que você quer. A nossa sociedade, ela é feita para atenuar o desconforto em questão de segundos, de minutos, assim, tem que ser muito rápido. Ninguém aguenta desconforto por muito tempo. E você sente fome e você olha para todo mundo tá ali, parecendo reis e rainhas. Isso. Todo mundo bonito, todo mundo Ninguém e vai ali se fechar. aguentando a fome, a sede, sem chorar e sem reclamar. E quando vem a comida, você come. Então foi uma das coisas que a gente aprendeu, foi aguentar a falta de algo sem reclamar. A próxima, número 9, conhecer a própria história. E foi muito legal esse aprendizado da gente no Senegal. Foi muito legal. Muito legal. A gente começou a perceber, quando a gente chegou lá, quão pouco da nossa própria história a gente conhecia. Porque quando você começa a conviver com as pessoas no Senegal, você percebe como elas conhecem, né? Elas conhecem as etnias, elas conhecem tudo que aconteceu séculos atrás. Eles têm um orgulho muito grande. E isso não apenas as pessoas que foram para a escola, mas as pessoas que vivem no campo, muitas vezes. Pessoas que são muito mais intelectualizadas e letradas, né? Do ponto de vista acadêmico, Exatamente. convencional. Então, Exatamente. São pessoas que a vida toda moraram nas aldeias, moraram na roça, mas elas conhecem a própria história, elas têm muito orgulho disso. E, de um jeito ou de outro, elas aprendem a se informar sobre o que está acontecendo no mundo. São pessoas bastante politizadas. Então a gente percebeu como a gente era ignorante. Exato. E isso fez com que a gente começasse a buscar mais, né, sobre a nossa própria história, até para responder as perguntas. Porque... É uma coisa que eu ia dizer. A gente descobre a nossa ignorância quando as pessoas começam a perguntar, Exato. né? Elas perguntam, vocês... Tem muita coisa da África no Brasil, né? Como é que funcionam as religiões africanas? Isso depois da pessoa ter lhe dado uma aula sobre a cultura dela. Sobre a cultura dela. Aí ela vem e ela quer sobre perguntar os sobre a reinos. sua agora. Exatamente. E você fica com cara de trouxa, né? Você Exatamente. não sabe responder. Exatamente. Então... Principalmente os cristãos que estudam teologia, estudam sobre o cristianismo na perspectiva norte-americana, europeia, e não conhecem o cristianismo bíblico. É muito importante. Segunda coisa, economia, né, as religiões de matrizes africanas, geografia, a cultura indígena, né? Porque todos no Senegal sabiam que a gente tem uma grande floresta, que a gente tem muitas etnias, né? E é muito engraçado porque quando eu chego no Senegal, descubro que o Senegal tem 34 povos e línguas étnicas, né? Que são as subdivisões dessas línguas. E aí, quando a pessoa me pergunta quantas línguas se fala no Brasil, e muitas pessoas respondem, não, se fala português. E a gente esquece que existem mais de 300 povos indígenas falando línguas, né? Sim. E aí a gente começa a estudar mais sobre povos indígenas, sobre cultura africana no Brasil, né? As religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda, né? O quimbanda, as outras religiões, as outras variações, né? Das religiões de matriz africana. Ou seja, a gente se sente na obrigação de saber sobre a gente para a gente responder às perguntas que os senegaleses fazem. Ou seja, de onde vêm perguntas inteligentes, as pessoas são muito inteligentes, elas não são rasas. Então é muito importante que a gente estude sobre as nossas origens, sobre a nossa cultura, sobretudo quem quer ir para o campo missionário. Então foi uma das coisas que me enriqueceu muito, né? As perguntas dos senegaleses em relação à nossa cultura. Exato. A gente pegou gosto pelo estudo. Pelo estudo. No Senegal. Agora, a questão de número 10, a última que a gente deixou para vocês, é perdoar e pedir perdão. Confesso que eu não tenho muita dificuldade de perdoar e pedir perdão, mas isso era uma coisa feita dentro de um ritual, onde a gente separava um tempo, onde a gente tinha que meditar, buscar a pessoa. E na cultura senegalesa, isso é muito rápido. Se um senegalês ele pisa no seu pé, ele vai pedir perdão rapidamente, né? Ele pode até estar furioso com você, por exemplo, alguém bateu no seu carro, ele vai sair dentro do carro, ele vai fazer como se fosse brigar com você. Quando você olha nos olhos dele, você diz, me perdoe. Acabou, cara murcha. Vamos resolver isso da melhor forma. Cara murcha, aquela pessoa vai murchar, né? Vai chegar, vai apertar sua mão. Vai apertar sua mão. Vai sorrir, provavelmente. E aí ele sabe que você vai resolver, que você vai pagar de uma forma ou de outra. E muitas vezes a pessoa nem cobra. Nem cobra. Basta você se posicionar de uma forma humilde
pedir perdão, mostrar que você reconhece seu erro, que muitas vezes a pessoa não vai nem fazer questão que você pague. Ela vai dizer, não, tudo bem, pode ir, não tem problema nenhum. Exatamente. Eu já vi acontecer com pessoas próximas e é desse jeito mesmo que funciona. Então, a gente acha que tem que ter uma coisa muito, sei lá, muito formal, né, para pedir perdão. Você acha que você vai ser diminuído de alguma forma se você fizer isso. E convivendo com as pessoas no Senegal, eu percebi que é a coisa mais simples do mundo. É na hora que você perceber que você pisou na bola, você virar e fazer, me desculpe, eu errei. É engraçado, porque o que eu descobri no Senegal é que o homem que vive, o homem, eu estou dizendo o homem e a mulher, né, que vive na presença de Deus, ele é uma pessoa que vive em paz. Se ele vive em paz, ele perdoa, ele pede perdão, ele evita o problema, ele evita o conflito, ele tenta resolver as coisas da melhor forma possível. E isso é um aprendizado muito importante, sobretudo para quem é cristão, né? Porque a gente deveria viver assim muitas vezes e a gente está sempre de cabeça cheia, sempre querendo controlar tudo e a gente se frustra. Então a gente, quando tem um problema, a gente acaba indo pro braço, acaba falando alguma coisa que machuca as pessoas. Eu tô lembrando que lá em Provérbios diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E a gente vivenciou muito isso no Senegal, né? Quando você responde, a pessoa pode vir com uma bomba armada pra cima de você. Se você dá uma resposta humilde, branda, calma, você digitou um código e desativou aquela bomba. Acabou. Rapaz, eu me lembrei de uma história. Carlinhos era muito pequeno. Carlinhos sempre gostou, assim, foi muito virado, né? Gostava muito de fazer besteira, de aprontar, né? Como a gente fala. E ele foi no supermercado e ele riscou a parede com um dos pilotos que vendia no supermercado naquela área de material escolar. Beleza. Um dos amigos dele, eu não sei, um dos amigos dele contou pra mãe e a mãe contou pra gente. Foi. E eu fui lá nesse supermercado porque eu conhecia o supermercado, era um supermercado de bairro. E eu fui lá com ele, eu tava muito bravo com ele. E eu peguei Carlinhos e fui no supermercado, porque eu disse, meu Deus do céu, eu preciso pedir desculpas ao homem do supermercado. Sim. E fazer ele apagar o que ele riscou na parede. Aquelas pessoas do supermercado eram pessoas muito gentis comigo, né? Sim, quando a gente ia lá, comprava, sempre foram. E Carlinhos, mesmo sendo de menor, né? Enfim, era no nosso bairro e todo mundo sabia onde a gente morava, onde Carlinhos estudava e tal. Fiquei muito aborrecido. Quando eu chego lá, eu falo com um dos rapazes que limpam, né, o supermercado, aquela pessoa que é meio volátil ali, fica ali limpando, atendendo as pessoas, e eu pego o Carlinhos e chamo esse rapaz e dou uma bronca nele. O cara, ele pega Carlinhos no braço assim, abraça Carlinhos. E ele começa a querer chorar, dizendo, não faça isso com ele não, ele é meu filho, eu nunca vi assim ninguém chamar o meu filho de meu filho, né? E naquele momento você tinha acabado de expor uma ofensa, exatamente, né, que Carlinhos tinha feito com ele, exatamente, porque ele tinha sujado, no final das contas, quem ia limpar era esse rapaz. Primeiro, ele tinha pego um lápis que ele não tinha pago por ele, né, e tinha riscado, coisa de moleque, né, e naquele momento, o rapaz que trabalha no supermercado pega ele e diz, não, é meu filho, não tem problema não, ele vem sempre aqui, ele é muito gentil comigo. E assim, toda essa lição que a gente tinha preparado, né, que tinha sido uma lição de vida, a gente queria dar uma lição de vida para Carlinhos Filho. A gente não ia nunca permitir que ele fizesse uma molecagem exatamente. Sem ter a consequência do ato dele. Então a gente foi justamente morto de vergonha, né? Eu lembro que a gente ficou com muita vergonha. Então você foi lá para, diante da pessoa responsável, chamar a atenção de José Carlos, dar uma bronca nele. E fazer ele apagar o que ele tinha feito na parede. E antes disso, você fazer com que a pessoa que limpa também desse uma bronca nele. Ele ia receber 2 broncas. E o que aconteceu foi totalmente o contrário daquilo que eu estava prevendo. A pessoa começou a querer chorar e dizendo, não, ele é meu filho, pode deixar, eu vou limpar, não brigue com ele, eu gosto muito dele, ele é criança e tal.
E Carlinhos pediu Não desculpa brigue para com ele, não. e ele aceitou as desculpas com o maior carinho e eu aprendi sobre a graça de Deus naquele momento. Eu disse, meu Deus do céu, aquela pessoa que tá ali se sacrificando para manter tudo limpo e tal, ele poderia e tinha o direito de ter ficado chateadíssimo com a gente, mas mesmo assim ele foi gracioso e ele teve um coração perdoador. E eu sei que não era somente aquele homem, mas poderia ter sido outro senegalês ou em outra situação, porque o senegalês ele tem esse coração perdoador. Uma coisa que tá me vindo à mente agora é que a lição foi para nós, mas foi muito mais para Carlinhos Filho. Sobre graça, né? É. Agora que eu tô pensando nisso, porque a gente queria ter dado uma lição para ele baseado em ação, né, escolha e consequência. Consequência, exato. Mas ele recebeu uma lição muito mais profunda que foi sobre graça. Sobre escolha né? Então, e graça, é talvez verdade. tivesse doído menos se tivesse sido um toma lá da cá. É verdade. Mas eu acho que ele sentiu muito mais vergonha porque a pessoa acolheu ele sem julgar, sem acusar, sem fazer nada. Então a pessoa abriu mão do direito de brigar com ele. Foi uma lição que eu acho que nunca na vida ele vai esquecer. Não, eu lembro que eu voltei para casa e eu me tranquei num quarto e eu chorei porque Deus me ensinou sobre graça naquele dia. Então, a partir do momento que você está aberto a aprender sobre a cultura do outro, você vai poder aprender com o outro muitas das coisas. Então estão aí os 10 pontos importantes em relação à cultura senegalesa que a gente aprendeu e que a gente não vai conseguir mais tirar da nossa vida. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho porque toda segunda e sexta tem vídeo novo no canal. E se você adorou esse vídeo, clica na setinha, compartilha nos grupos de Telegram e WhatsApp para que mais pessoas possam ser abençoadas também com esse vídeo. Vamos embora? Vamos. Que Deus abençoe vocês. Tchau, Até a próxima. Tchau, tchau.